E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Pode Casar USA. O seu podcast de relacionamento do momento. Nós estamos muito felizes por mais esse episódio. Obrigada por vocês continuar assistindo a gente, obrigado por seguir a gente nas nossas redes sociais, obrigada por cada compartilhamento de vídeo, e vocês nos ajudam a crescer e a expandir ainda mais a mensagem que a gente tem para levar. Então, o nosso muito obrigado, é ou não é, amor? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com um casal muito especial, vai ter muita dica boa para o seu relacionamento, especialmente se você é pai ou mãe, ok? Então fica aí de olho aí que vai sair muita coisa boa aqui. Bem, eles estão juntos há mais de 10 anos, são do Espírito Santo, pais das crianças mais lindas de Jacksonville. Com vocês, Antônio e Fernanda. Aê! É isso aí, galera! E aí, gente, como que vocês estão? A gente quer agradecer a presença de vocês aqui primeiro. E quero que vocês se apresentem aí para nossa galera que está assistindo a gente. Conta um pouco de como foi ali o começo de vocês, as primeiras impressões, enfim. Sim, quem é o Antônio, quem é a Fernanda. Tá bom? Sim, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu estava muito ansioso, empolgado para vir. A gente que agradece. Nós que agradecemos, verdade. E quer começar? Pode começar. Então, eu sou o Antônio, né? Tenho 39 anos. Nós estamos juntos há 10 anos e casados há 7, né? Temos 3 filhos, o Guilherme, de 8 anos, a Amanda, de 3 e a Alice, de 1,5. Né? Como que foi o começo? Ai, não. Então, eu estava num momento complicado da vida, né? Uhum. Eu tinha saído de uma separação eu fui casado anteriormente. Sim. Né? Eu tinha saído de uma separação, tinha uns 2 anos antes de conhecer a Fernanda, né? E eu estava procurando um carro para comprar e fui olhar numa loja e a mulher falou que não tinha, mas que ela ia procurar do jeito que eu queria. Sim. Né? E aí ela passou o nome dela para eu procurar ela no Facebook para manter contato, né? Uhum. Em relação ao carro. E quando eu fui procurar no Facebook, coincidentemente, o nome dela era o mesmo da Fernanda, com o mesmo sobrenome. Oh. Aí eu fiz a busca. Teoricamente, o sobrenome do meu pai é uma família só, né? Sim. Ah, é? Aí fui fazer a busca. Apareceu a foto da Fernanda e da moça que vendia carro, né? Eu fui primeiro na Fernanda, olhei assim, eu falei, uau. Comecei a olhar as fotos, só que eu vi que ela tinha namorado, né? Aham. Aí eu só adicionei e não falei nada. Falei, se adicionar, deixa aí, né? Aham. Aí adicionei, ela aceitou, né? Mas também não falou nada e ficou por isso mesmo. Sim. Aí, alguns meses depois, aí eu fui olhar o Facebook e vi aquela cantada de pedreiro lá no Facebook. Sempre tatuando as coisas. Então, olha, Fernanda, conta a sua versão pra gente, porque assim, eu prefiro as versões das mulheres, não sei vocês, mas é bem melhor. A parte da cantada de pedreiro foi verdade. Eu amo uma cantada de pedreiro bem ruim. Mas foi a primeira vez que eu tomei iniciativa. Uhum. Sim, só que antes dele, ele não tinha adicionado ainda, ele olhou e ele começou a curtir as fotos. Você lembra disso? Stalkeou. Aí eu adicionei, só que na época eu namorava e nunca gostei desse negócio de trair nem nada disso. Uhum. Então deixei pra lá. Quando acabou o relacionamento, eu lembrei da foto dele e falei, tô fazendo nada. E fui olhar lá. Adoro! Aí, eu curti de volta. Ótimo. Aí, eu curti de volta. E aí ele foi. Só que o Antônio ele só curtia. E não fazia mais nada. Uhum. E aí eu falei, gente, que mulher lerda. É tímido, né? Tímido, te entendo. Tímido. Não falava um oi. Eu falei, nossa. Falei, então peraí. Aí eu mandei uma cantada ridícula.
Aí eu virei e mandei pra ele assim, os olhos mais bonitos do meu Facebook. Mandei. E aí... Pra vocês que não repararam, galera, ele tem olhos verdes, né? Sim. É isso aí. E catou a cantada, hein? Enlaçou. Deu certo, ó, 10 anos aí. Ó, mulherada aí, ó. Às vezes vale a pena ter atitude, viu? Atitude. Com sutileza, olha, ela conseguiu. Então, ó, fica a dica pra vocês aí. E aí, continuem como isso foi progredindo aí pra vocês se conhecerem, etc. Então, eu olhei a cantada lá, tipo, tomei aquele susto assim, né? Eu falei, vou retribuir, né? Aí eu coloquei o sorriso mais lindo no meu Facebook, né? Aí a gente começou a conversar, trocou número, né? Mas acabou que a gente só foi se encontrar mesmo quase um ano depois, né? Nossa, o Antônio me enrolou muito. Ele me ligava todos os dias. Aham. Ele ligava mesmo, Sim. todos os dias. Sim. Principalmente quando ele saía e bebia com os amigos. Nossa, ele ficava horas falando comigo no telefone. Aham. E aí ele, não, vamos fazer não sei o quê. Eu falava, tá. E eu não tinha paciência. Não tenho até hoje paciência, né? Sim. Eu falo que o Antônio me fez pagar a língua em tudo que eu falava jamais. Aham. Ele me fez pagar a língua. Aham. E ele, não, agora não dá porque eu vou sair com meus amigos. Eu falava, não acredito que ele falou isso pra mim. A gente marcou de se encontrar e ele vira e fala, não posso, eu não churrasco com meus amigos. Olha que é mudar. Difícil, é o segundo homem difícil que veio aqui, viu? Esses homens, viu, gente? Vocês começam a facilitar mais pras mulheres, pelo amor de Deus, que é isso? Não, e eu falei, não é possível. Eu vou só na raiva, na força do ódio, eu vou sair com esse cara, uma vez eu vou dar um pé na bunda dele. Eu amei. Foi, acabou que pé na bunda não foi. A minha versão, em minha defesa, como eu falei, eu tava numa fase complicada, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, e eu tinha prometido pra mim mesmo que eu nunca mais ia me envolver em um relacionamento, tipo, duradouro, assim, entendeu? E quando a gente começou a conversar, e eu ligava pra ela, a gente ficava conversando, sabe quando você sente? Não, se eu sair com ela, vai ser algo sério ali. Então eu ficava evitando, entendeu? Eu meio que corria, porque eu sabia que ali ia ser esse lado, entendeu? Teve 10 anos pra pensar na desculpa, né? E aí, quando vocês saíram, como que foi? Estranho. Foi. Que legal! Porque a primeira vez não foi proposital também, né? Aham. Lá na nossa cidade, ela chove muito lá e alaga, né? Vila Velha, pra quem conhece, né? Se procurar vídeos aí, tem gente andando de canoa em algumas ruas lá. Aham. Então é bem complicado. E eu trabalhava perto da casa dela, né? E teve um dia que choveu muito lá. E eu não estava conseguindo ir embora de carro. Eu tive que deixar o carro na escola. Eu trabalhava numa escola, né? Sim. Tive que deixar o carro na escola. E eu ia ter que atravessar. Ela tem uma ponte chamada Terceira Ponte, que ela é bem extensa, né? Eu ia ter que atravessar tudo andando, porque eu não estava passando ônibus, não estava dando para passar de carro. Aí para ir embora eu ia ter que ir andando. E eu conversando com ela, a gente trocando mensagem. Aí eu lembrei que ela morava perto. Ela falou, vem pra cá, vem aqui. Mas um parênteses, não foi nesse sentido de Não, ter sim, encontro, não. Não, É sim, porque assim, você ia ajudá-lo, né, Sim. no caso. E a minha família, ela é muito italianona, assim, sabe? Todo mundo que chega a gente recebe e tudo mais. Então, assim, é todo mundo muito Receptivo, muito receptivo, né? é. E, normal. então, assim, quando isso aconteceu, nem passou na minha cabeça fazer outra coisa. Eu falei assim, então vem pra cá e você espera a chuva baixar e depois você vai embora. Sim. E aí, por isso que foi esquisito. Não, na verdade, eu tava lembrando do segundo. Vai. Eu tinha esquecido desse. Não, e foi estranho, né? Porque eu cheguei lá, tipo, eu já conhecia a mãe dela, a família, tava sua tia lá. Acho que tava todo mundo, né? Sim, aí a primeira foi bem estranha, né? Eu já fiquei meio assim, né? Mas aí a gente se conheceu, conversou, a chuva baixou, eu fui embora. E eu acho que foi na semana seguinte que teve um churrasco lá na sua casa, né? Que você me convidou. Refresca a memória aí. Não foi daquele bar? Não, o bar foi depois. Ah, é? O bar foi depois. Tô falando minha cabeça embaralhada. O bar foi Sim, foi aniversário da minha prima. Sim. Isso. Foi. O Antônio foi no churrasco no aniversário da minha prima. E aí, como eu falei, né? A gente chama e tal. Mas assim, até então eu falei, ainda não conheço, né? Falei, mas vou encontrar, vamos lá. Aí eu falei, ele nem vai aceitar, porque até hoje, quase um ano. E ele aceitou. E foi. E eu achei muito estranho, porque acabou o churrasco, beleza, acabou o churrasco e tal. E ele ficou lá na parte da piscina, porque minha casa, ela tinha casa. Aí depois vinha a casa e vinha o quintal, depois vinha a piscina e a garagem.
E o Antônio meio que morou lá, né? Porque ele não foi embora. Virou o dia e eu pensando assim, gente, ele não vai? Olha, gente, eu já ouvi histórias de homens sem noção, viu? Esse aí não queria largar a casa com piscina. Não, Ele mas ficou lá sentado. tinham outras pessoas lá, né? Eu fiquei conversando com o pessoal. Não tinha, mas teve uma hora que foi todo mundo embora e você continuou lá. E ele dormiu sentado lá na parte da piscina. Não lembrava dessa parte. Eita, Ele dormiu sentado. E o terceiro encontro? Na verdade, o terceiro que foi um encontro de verdade. O né? terceiro Que aí foi, na verdade, o primeiro encontro. Aham. Que aí a gente foi marcou estranho. realmente de sair e foi num bar, né, lá perto. Por que foi estranho? Não, fala, conta. O que eu lembro é que a gente marcou, foi num bar lá, pedimos bebidas, conversamos. Foi um pouquinho estranho, assim, porque... Sabe como parece que falta um pouquinho de comunicação ali? Sim, sim. Só eu falo, ele ouvia. Só eu falei. Era palestra, né? Você foi dar uma monólogo. palestra pra ele. Esse, não é esse o macete, ouvir mais e falar menos? Com certeza. Tava praticando. Claro. Não, e a gente, na hora de ir embora, tipo, ele nem sequer tentou nem dar um beijo nem nada. Eu falei, gente, esse cara é muito estranho. Ele tá bom, né? Ele é muito estranho. Aham. Eu ainda tava na tática de tentar correr, entendeu? Sim, sim. E eu só pensava, ele é muito estranho. Nossa. E a que ponto você percebeu, assim, como desenrolou isso pra você perceber que vocês queriam ficar juntos aí ou dar start em um relacionamento? Ou vocês começaram a ficar? Como que foi? A gente começou a ficar. Você conta ou eu conto? Pode contar. Não, a gente Depois eu começou a falo minha ficar. Mas o Antônio literalmente não valia muita coisa nessa época, não. Nossa, o Antônio era terrível, Confesso. terrível. Era terrível. E a gente começou a ficar e tal. E eu sou assim, eu sempre fui de namorar. Eu nunca fui de só sair ficando e ficando, Sim, fico com sim. hoje, outra manhã. Nada contra quem faça, mas eu não sou assim. Eu me apego. Me apego rápido e desapegava rápido também. Sim. Eu começava a namorar e não dava certo, eu terminava. Nunca... foram períodos curtos, mas assim, eu namorava. E eu falei, gente, ele não pede namoro, né? Será que você não quer nada, não? Tipo, que esquisito. E ele não pedia. Sim. E aí eu já tava quase desistindo. Eu falei, então quer saber? Sei lá, né? Aí a gente foi ver um jogo do Flamengo. Ele é flamenguista fanático. Aham. E a gente foi ver um jogo e quando veio o pedido eu falei assim, sério? Uou! Eu nem acreditava. Agora a minha pergunta é pro Fernando. Fernando, o que te fez tomar de... Antônio. Pro Antônio. Pro Antônio. Eu vou ter que cortar isso. Então a pergunta agora é pro Antônio. O que passou na sua cabeça? O que você estava pensando quando você decidiu pedir ela em namoro? Então, como eu falei anteriormente, eu tava naquela fase ainda de tentar correr do relacionamento, né? Porque eu tinha alguns traumas, né? Mas eu percebi que com ela tava sendo diferente. Eu tava conseguindo superar, né? E a gente tava fluindo bem, né? A comunicação, a família dela me tratava super bem. Aí eu resolvi dar uma chance pra gente. E teve um ponto de virada na nossa vida, né? Pelo menos na minha, que me marcou muito isso. Porque eu conheci ela foi em janeiro de 2014, né? No meio do ano, nisso a gente já estava namorando, já tinha começado a namorar. Mas no meio do ano, eu perdi a minha avó. Que era como uma mãe para mim, era muito especial. E foi um baque muito grande na minha vida, entendeu? E ela me deu um apoio que, tipo... Sabe quando dá aquele estalo na mente assim, você fala, caramba, realmente é essa. É disso que você precisava, né? Justamente. Que bacana. E aí, como é que foi essa parte aí, quando ele te pediu em namoro, você fez o quê? Oh, my! Eu aceitei meio sem acreditar ainda. Acho que eu perguntei algumas vezes, né, se ele tava falando sério. Sim. Perguntou umas 3 vezes. Sério? Ele, tô. Eu, não. É sério? Ele então tá, eu aceito. Tava minha prima e o namorado dela assim na frente. Ficou todo mundo meio assim, tipo, será que é sério? Porque o Antônio é muito sacana, muito sacana. E eu achei que era mais uma zoação dele. Porque ele não fala nada sério. E aí eu achei que era brincadeira. Depois que eu entendi que era real, eu falei, então tá, vamos ver, né? Vamos conversar, né? Pô, que louco. E assim, nessa época, vocês tiveram muitos, sei lá, desafios assim a superar, muito alinhamento, talvez diferença de pensamento, esse tipo de coisa que talvez atrapalhe um pouco, mas se você não ajusta, né, a relação acaba que não flui.
Como que foi, assim, essa parte de vocês? Se aconteceu isso. Se rolou isso. Quer falar? Ah, com certeza. Com certeza. Pode começar. Não, então, a gente é muito diferente um do outro, né? Totalmente. Pensamentos, a vivência, a família, tudo muito diferente, né? Ela é mais, eu sempre falo isso com ela, que ela é mais dondoquinha, né? Mais fininha da mamãe. Eu já sou meio, tipo, não tive meu pai presente, né? Sim. Então, minha mãe criou a gente solteiro, sempre foi muito difícil, né? Eu já ficava na rua brincando o dia inteiro, já foi mais garoto solto assim mesmo, né? Então a gente meio que chocou assim a cultura ali, né? Literalmente, minha mãe não me deixava dormir na casa de amiguinho, nunca deixou. A única vez que ela deixou, eu já tinha 15 e ela foi me buscar de madrugada, porque ela sonhou que ela teve um pesadelo e foi chorando me buscar na casa da minha amiguinha. Nossa. Que ela conhecia a família inteira. Então, assim, eu fui meio que criada numa bolha. Sim. Sim. E tipo, eu tinha pedido ela em namoro, a chave virou na mente, mas ainda foi difícil aceitar. Né? Eu vim de 2 para 3 anos bem complicados na vida ali. Tipo, eu quase não saía no meu primeiro casamento. Antes de casar, eu quase não saía. Eu tive 2 namoradas, 3. Sim. Então, casei muito cedo. E quando separou, aquilo foi um baque pra mim. Tipo, não vou casar nunca mais, entendeu? Então, mesmo eu estando namorando, ainda ficava a mente naquela contramão. A né? mente ainda tava de solteiro. De doidão, assim. Sim, às vezes a gente coloca... vou falar coisas negativas na cabeça, né? A gente fica repetindo aquilo várias vezes. Quando você começa eu vou falar, pensar em viver uma realidade diferente, a gente fala que a gente precisa reprogramar esses pensamentos, né? E no seu caso, você foi fazendo no processo enquanto você namorava, pelo que você está falando. Reprogramar isso para conseguir fazer dar certo, realmente. E pra mim, essa fase foi bem complicada. Bem complicada. Caramba, muito... O que te fez, tipo, se manter aí? O que você viu nele que te fez falar, ok, eu acredito que vale a pena esse desafio? Os olhos verdes do Facebook. Os olhos mais lindos. Eu acho que foi mais o desafio, assim, né? Porque eu gostava dele. Isso aí eu não nego, eu gostava dele. Mas pra mim era um desafio total, assim, porque... primeiro que tudo que eu pensava assim, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero, o Antônio fazia, ou ele era, então assim, pra mim foi um completo desafio. E eu sempre fui assim, agora ele me mata. Eu sempre fui muito mimada também pelos meus ex, então assim, sei lá, se tivesse uma poça de água no chão, eles jogavam a blusa pra eu passar. E o Antônio não, o Antônio era um cavalo, era um completo cavalo. Ele falava assim, você não vai andar não? Eita, lá era até hoje. Na enchente. Você não vai me pegar no colo? Na enchente, eles te carregavam no colo. Eu falava assim, não acredito, mas é um ogro. Mas Eu assim, esses casos, quando você tem um contraponto, eu acredito que é a parte que mais chama atenção. No meu caso, o Nathan também, ele não era esse gentleman que ele é hoje. Então, cara, o Nathan era brutaço, assim. Eu olhava assim e falei, meu Deus. Da roça. Eu falava, cara, eu não era muito mimada, mas eu era um pouquinho mais refinada. E aí, quando eu via, às vezes até a forma que ele me respondia, ele tem uma forma... Tem, né? Melhorou, né? Mas ele tinha uma forma de falar não tão rápido que eu falava, me assustava, porque tudo pra mim era assim, era mais fácil. E com ele, não. Ele falava, não. Eu falava, não? Eu assustava com os nãos, porque eu não estava acostumada com isso. Mas o Tony, ele era bate-a-sopra. Porque assim, ao mesmo tempo que ele me tirava do sério muito fácil, e ele também tinha os pontos assim, pelo menos no começo ele fingia ser romântico, né? No começo ele fingia. Normal. Ele fazia cartinha à mão, queimava a bordinha assim da cartinha pra deixar mais bonitinho. Que bacana. Ele era bem romântico, mas o tempo inteiro ele procurava algum ponto Sim. pra fazer tudo desandar. Parecia que ele se auto-sabotava. Isso aí ele fazia muito, muito. Sim. Caramba, muito louco. E daí, como é que vocês foram parar no casamento, né? Depois de tantas descobertas pra ela ou insatisfações, como que deu? Como se deu isso? Então... Você Posso conta ou contar conta? Pode. Depois Então, essa foi uma outra virada de chave na minha mente. Porque eu ainda estava, como ela disse, eu estava me auto-sabotando ainda, né? Porque eu gostava dela, eu sabia que era para ser sério, mas eu ainda estava lutando contra.
Aí, como eu disse, eu não tive meu pai muito presente, né? Eu fui realmente conviver com meu pai depois dos meus 20 e tantos anos. Né? Então, eu não tive aquela presença masculina e isso me afetou muito. Sim. Né? Eu via meus amigos saindo da escola, os pais buscando, e eu ficava olhando aquilo, né? Ou chamando para almoçar e tudo. Eu ficava olhando, caramba, será que eu nunca vou ter isso e tal? E sempre me afetou. Então, eu fiz uma promessa para mim quando eu ainda era pequeno. Eu falei, quando eu tiver um filho, eu jamais vou deixar ele se sentir do jeito que eu me sinto quando essas coisas acontecem. Uou. Então, e no nosso relacionamento tudo foi muito intenso, rápido. Como eu disse, a gente se conheceu em janeiro, aí eu tive a perda da minha avó, Sim. né, que foi a primeira virada de chave na mente. Né? A gente continuou, começou a namorar e logo depois, coincidentemente, a gente brigou, terminou. Nessa época eu estava trabalhando Deixa eu cantar essa parte. no shopping. Deixa eu terminar a minha versão. Isso é... A gente brigou, terminou e tinha uns 2 dias que a gente estava terminado. Sim. Né? Eu estava trabalhando no shopping, ela me mandou uma mensagem. Conta a mensagem, como que favor, foi. É porque assim, vou contar um pouquinho antes, até chegar na mensagem. Eu tinha endometriose, e essa aí foi o Guilherme adiantando. Sim. Eu tinha endometriose e eu tomava sempre o remédio muito certinho, porque se eu esquecesse um dia eu desmaiava de cólica, não era uma cólica normal. Sim. Então nunca atrasei, nunca. E aí meu médico já tinha me avisado, ele, olha, 30% das mulheres não podem engravidar, blá, 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 provavelmente você não vai ter filho e tal. Eu falei, ok. E eu tomava remédio sempre certinho. Eu tava finalizando a faculdade, eu sou formada em Direito, e aí eu tava muito, muito nervosa, muito irritada, mais que o normal, eu tava muito nervosa. Os hormônios já, né, borbulhando. E aí minha prima olhou pra mim e falou assim, você tá grávida? Eu ri da cara dela. Eu ri. Eu dei gargalhada desse jeito, assim. Eu dei gargalhada. Você tá louca. Você tá louca. E morri de rir. E ela, eu tô falando sério, você tá grávida. Eu falei, isso é impossível. Meu médico falou que a chance era mínima. Sim. E aí ela falou assim, então faz o seguinte. Eu virei pra ela e falei assim, olha, pra você ver que você tá errada, eu vou fazer o teste, vou esfregar na sua cara. Uou. E aí eu tava muito nervosa. E aí ela riu e falou, tá bom, amanhã você me liga. Eu falei, ok. Uou. Fui lá, comprei 2 testes. Porque falei, isso aí Se falha, der né? positivo, é que tá Se errado. tá errado, eu faço outro. Na hora que eu mergulhei, eu não precisei nem esperar aquele de 3 a 5 minutos. Na hora que eu mergulhei, pintou. Uou. E aí eu ri, no primeiro eu ri. Falei, tá vendo? Sempre dizem que esse negócio tá errado mesmo. E aí quando eu fui fazer o segundo, eu entrei em choque. Eu paralisei, que deu, que tava. E aí... liguei pra minha prima chorando, não conseguia falar. E ela, calma, eu não vou conseguir entender. Eu contei pra ela. Calma, eu já sabia. Eu contei pra ela e falei, nossa, eu tô no final da minha faculdade. Não é nada do que eu programei. E aí eu tinha programado fazer minha faculdade, passar no concurso, estabelecer minha vida e tal. Minha mãe sofreu muito com meu pai, então assim... Minha mãe sempre conversou muito comigo, como eu sou mulher, pra eu ter a minha independência financeira, pra eu ter a minha vida, minha casa, meu carro, e depois formar uma família. E aí eu embaralhei tudo, né? Eu falei, nossa, e agora o que eu faço da minha vida? E aí, nesse meio tempo, fui mandar uma mensagem pra ele. Falei assim, eu preciso falar com você. E ele nem respondeu. E pensa, eu super nervosa, com os hormônios a mil. E aí eu falei assim, não, peraí. Eu peguei, tirei a foto do teste, mandei pra ele e falei assim, parabéns, você vai ser papai. Desse jeito. Toma. Ai. A foto não foi. Oi? A foto não foi, só foi o texto. E ele foi e me respondeu assim, você tá brincando comigo? Aí eu fui encaminhar a foto de novo, falei assim, isso aqui pra você parece brincadeira, e desliguei o telefone. Aí ele começou a ligar e... Nada. Eu tava no trabalho na hora. Eu tava no trabalho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava encostado assim perto do caixa e na hora que eu vi a mensagem, todo mundo que tava passando falou, você tá bem? Porque foi nítido. Eu fiquei tipo transparente. Em choque, branco, né? Tipo, aquela sensação de que você vai desmaiar assim, não tem? Uou. Eu tipo me apoiei e falei, não. Aí na hora que eu saí do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi bater na casa dela. Né? Gente, bateu em casa. ó, um adendo aqui. Aprendam a mandar mensagem, avisar, contar pra pessoa. Que ele vai ser Vai papai. ser pai. Porque você pode, né? Eu matar super gostei dessa estratégia. Eu sou dessas. Você vai ser pai.
Na hora, veio na mente justamente aquela promessa que eu tinha feito. Aham. Entendeu? Porque a gente tinha terminado, mas eu gostava dela. Sim. Eu tava naquele processo ainda de relutar. Sim. Mas aí foi nítido, veio na mente eu falando comigo mesmo, não, nunca vou deixar meu filho passar por isso, ou ficar sozinho, ou longe de mim, ou nada disso, entendeu? A gente tinha terminado, eu tinha terminado com você. Sim. Eu tava nervosa já e peguei e terminei. Falei, não quero mais isso pra minha vida, hormônios, acabei. hormônios. Não, e eu falei, não quero mais isso pra minha vida, acabei. Sim. E falei, não quero mais e tal. Você segue sua vida, eu sigo a minha. E aí veio essa notícia, ele bateu lá em casa. Eu atendi ele, você lembra como eu atendi? Eu atendi ele e falei assim, olha só, eu sou da área de família, né? Minha área do direito é família. E eu via muita coisa que todo mundo duvidaria nos processos. Então, uma coisa eu sempre tive em mente. Falei, se acontecer de engravidar e não for o meu marido, eu nunca vou, ou então se for marido, separa, enfim, eu nunca vou vedar o pai com a criança. Então, sempre vai ser aberto, assim. Aí eu fui receber ele na porta e falei assim, você vai ter um filho, e você vai ter livre acesso a ele. Eu nunca vou impedir você de ver, eu nunca vou atrapalhar, dificultar, nem nada disso. Mas a gente não volta. Uou. Mas você vai ter livre acesso ao seu filho. Aham. A hora que você quiser ver, pegar, ficar, vai ser total acesso. Aham. Mas a gente não volta. Uou. E aí, Antônio? Eu fiz aquela mágica, né, de desdobrando aos poucos. Uou. Falou, eu vou acessar tudo, que só filho, né? Fala aí. Olha, eu falo uma coisa assim, eu ouço falar, né? Que falam que assim, hormônio feminino, quando Na a mulher tá gravidez, grávida, é explosão. loucura. É terrível. Você ficou um grande período longe dele, como que isso desenrolou, né? Porque se você ficou afastado, ele deixou de sofrer um pouquinho. Quanto? Não, pior que não, a gente já voltou logo depois, né? Um pouco Umas depois a gente semanas voltou. depois. Sim. E acabou que a gente não tinha aonde morar ainda, tipo, pra morar junto. Foi tudo muito recente, né? Eu fazia faculdade. Eu tava no final da faculdade, morava com meus pais. Sim. Sim. Aí a gente. Foi sua mãe que propôs, né? Falou, morem aqui por enquanto até vocês se ajeitarem, né? Foi. E a gente começou a morar lá pra programar, né, a gravidez melhor. Aí começou a convivência, né? Os desejos de madrugada. Nossa, ele Conta. sofreu no primeiro filho. Sério. Sério. Eu tive desejo de cajá verde fora de época. Não, cajá é bom demais. Cajá, Fora de época. Pra quem não sabe, é uma frutinha bem específica de alguns estados assim, do Brasil. Sim. Fora de época, minha sogra ficou louca correndo atrás de tudo quanto é lugar pra achar. Adoro. Meus amigos, gente lá de outras cidades, assim, tentando pegar pra mim. Tive desejo de um picolé bem específico de chocolate que tinha lá o Chicabon. Chicabon era bom, Chicabon era bom. Nossa, Já comi em 3 São e... Paulo. Não, calma. 3:30 da manhã. Eu acordei com a boca seca. Adoro. Eu acordei com a boca seca. E aí eu falei, eu quero Chicabon. Eu acordei desse jeito, parecia um bichinho, assim. Eu preciso de Chicabon, preciso de Chicabon. E ele, o quê? Todo lerdo, assim, acordando, o quê? E eu com a boca seca, assim. Eu preciso de Chicabon, preciso de Chicabon. Preciso de Chicabon agora. Aí ele olhou pra minha cara assim, vai dormir. Eu olhei pra cara dele. Vai dormir que passa. Vai dormir que passa. Eu olhei pra cara dele, você não vai não? Tá bom. Entrei no closet, comecei a colocar roupa pra ir mesmo, pra sair pra rua, pra procurar o tal do Chicabon. Sim. Cara, acho que eu nunca vi o Antônio se arrumar tão rápido, porque demora mais que eu, né? Ele não voa assim, parece que ele rolou a escada abaixo, nem desceu. Voou. E aí ele voltou com uma sacola com 10 picolés. Nossa, Já onde... que você quer, tome. Então eu comprei todos que Onde tinha que lá. você achou Chicabon 3 da manhã? Rapaz, eu rodei em uns 7 postos de gasolina. Uou. Porque só tinha isso aberto, né? Aham. Fui em um e não tinha. Fui em outro e fui em vários. Aí no 7º tinha. Eu falei, me dá todos que tem aí, por favor. A minha mãe conta que quando ela estava grávida, não sei de qual criança, eu acredito que foi São ou da 8, Sara ou meu. são 8. Nós somos em 8. Ela fala que ela teve vontade de comer pizza. Só que vamos pensar em 1988. Nessa época, cara, não tinha pizzaria em cada esquina como tem hoje. E aí, mano, meu pai rodou e falou que a hora que ele chegou já tinha passado a vontade. É pra matar ou não é? Adoro, gente. Não, ele chegou delicado como o Antônio é, que ele é uma porta, né? Aham. Delicado como ele é, ele chegou e virou e falou assim, agora você faz pra todos.
Eu falei, com prazer. Uou. Eu chupei todos, aí eu só não chupei todos porque ele pediu um. Aí eu dei um pra ele. Nossa, Eu chupei que os 9, feliz bacana, da que vida. bacana. Nossa, delicioso. E aí vocês, no caso, casaram lá, viveram quanto tempo ainda no Brasil antes de vir pra cá? 4 anos. 4 anos lá. Não, a gente casou em 2017, a gente ficou 4 anos de 2 relacionamento. A gente veio pra cá em agosto de 2019. Bom, então aí vocês ficaram 2 anos lá no Brasil, até casados, né, no caso. E aí quando vocês vieram para cá, para os Estados Unidos, como que essa mudança impactou assim na relação de vocês? Como que foi esse ajuste, né, de rotinas aí? Porque agora eram vocês e mais uma criança, né, na época. Foi bem complicada a adaptação, assim, porque a gente não veio direto pra Jacksonville. A gente foi pro sul da Flórida e eu odiava cada pedaço daquele lugar. Eu odiava, eu chorava, eu passava as noites todas chorando, eu quero voltar. Só que assim, quando a gente veio, é porque teve um episódio no Brasil e meu filho, ele foi machucado na escola. E, enfim, depois de tudo que aconteceu, assim, eu estava como mãe e eu sou muito super protetora, muito. Eu tenho que me controlar, porque eu sou muito super protetora com meus filhos. E aí eu tava assim com a cabeça a mil, e aí eu descobri que ele era superdotado. E aí, enfim, depois dele ter se machucado, da professora ter machucado ele na escola, foram 2 vezes. Eu tirei ele da escola e tinha um casal que era da nossa célula de igreja. E todo dia ligava e falava, vem, por que vocês não vêm? O marido, né, virava e falava, por que vocês não vêm? É muito bom aqui. E contava, né, as partes boas. Sim. E aí eu comecei a pensar, falei, o Antônio tava meio assim, eu falei, lá a educação é melhor. Eu tinha recém recebido o laudo de superdotação do Guilherme. E eu falei, então vamos, porque aqui o Brasil não estava preparado, a não ser que seja uma escola absolutamente cara, ou para ter algum apoio, vai para a pública, e a pública, bom, a gente conhece a situação, né? Difícil. E aí eu falei, então vamos ver, vamos. E aí a gente foi e falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta, a gente coloca nas mãos de Deus. E a gente começou a orar, assim, se for para dar certo, a gente não tinha se programado em nada, a gente não tinha um centavo para sair. Sim. Então eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, que o Senhor abra todas as portas e não sei como a gente consiga tudo para ir para lá. E que se não for da sua vontade, que o Senhor feche todas as portas. Sim. E eu costumo falar com Deus, né, assim, na minha intimidade com Deus, eu costumo falar, Deus, faça de um jeito que eu entenda, porque eu não quero entender errado, não quero que o Senhor abra brechas para eu entender errado ou para eu entender de outra forma. Que seja feita a sua vontade, não a mim, que seja de uma forma muito clara. E as coisas foram fluindo muito rápido. O visto, tudo. Nossa, no visto, o Guilherme foi com a gente, ele tinha o quê? 2 aninhos, 3 aninhos. 3 para 4 Foi anos. 3 aninhos. Ele levou um sapo de melequento que minha mãe deu pra ele e tacou no vidro do cônsul. Então, assim, tudo pra ser não, né? E aí, o cara simplesmente não fez pergunta. E eu falei, Deus, e quando a gente for tirar o visto, que não tenha nenhuma pergunta que eu tenha que mentir. Eu não quero mentir. Sim. Eu não quero começar uma vida mentindo. Sim. A gente tinha conhecido aqui, eu falei, se ele perguntasse se a gente tem amigo, já vai ser uma mentira. Ele não perguntou, ele perguntou, tem família? Família não tinha. Nem o Tony. Então, assim, tem família? Vocês trabalham no quê? E simplesmente jogou um papel. E eu fiquei lá com a cara de taxa, assim. Então, o que é isso? Jogou o papel e falou, boa viagem. Boa viagem. E eu não tinha Só que foi ouvido boa muito viagem. rápido. Foi muito rápido. E a gente ficou olhando um pro outro assim. Que bom, boa viagem. Tipo, olhando pro outro, tem que ir aonde agora? É só isso? Não... Aí o segurança viu que a gente tava meio perdido e veio falar, vocês tiveram visto aprovado, pode sair por aqui. Eu, que bom. Sim. E aí, quando a gente veio, a gente foi pra casa desse casal. E, bom, vamos colocar a história típica de imigrante, né? Tudo deu errado, a esposa não queria que a gente tivesse chegado. E muitas coisas aconteceram, eu ficava o dia inteiro lá embaixo, na área de lazer com meu filho. Porque foi muito punk essa época. E eu ficava lá embaixo. Quando o Tony chegava, eu subia pra fazer almoço, pra colocar o Guilherme pra soneca. E quando o Tony chegava, que eu subia mesmo. Aí ele já me pegava, a gente andava, a gente não tinha carro aqui na época. E ele me pegava, a gente andava ali por perto, andando mesmo. E foi assim durante um tempo. Nossa, eu chorava todo dia querendo voltar. E eu falava assim, Deus, o Senhor me trouxe. Se o Senhor me trouxe, tem um motivo. Sim. Mas eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando ver o meu filho nessa situação. Eu não estou aguentando, não só eu passar por isso, ou meu marido passar por isso, porque a gente é adulta, a gente entende que tem um propósito. Sim. Mas o meu filho não. Sim. E foram muitas coisas que foram acontecendo assim.
que eu vi o sofrimento no meu filho. Eu falei, eu não aceito isso, eu não quero. Se for pra ser pro meu filho sofrer, é que a gente volte. Sim. E aí Deus foi e tirou a gente do sul da Flórida e trouxe pra cá. Aí as coisas começaram a melhorar. E aí começou a melhorar. Acho que já tinha sido tão pesado o começo, pelo menos pra mim, assim, pro Guilherme, já tinha sido tão pesado que quando chegou aqui foi um respiro, né? Sim, é como se você encontrasse o seu lugar, certo? Assim, você está contando a história típica, como você falou, de um imigrante. Cada um tem sua história do que passou quando chegou. Eu acredito que tem muito essa questão da mudança, de você vir com uma expectativa também e chegar. Nem sempre o que acontece de primeira é o que você esperava. E eu acredito que esses primeiros meses, assim, é mais ou menos um teste de resistência, né? Se você vai aguentar ou não. E realmente, o que você está falando, não só você, mas assim, se a gente for ouvir muitas histórias parecidas. E aí, depois vocês vieram para cá, como que as coisas desenrolaram? Vocês com criança, como que foi? Um pouco depois que a gente chegou, começou a pandemia. Uou! Nossa, verdade. Foi literalmente um teste. Só que assim, foi um período difícil, mas foi ao mesmo tempo muito bom. Porque assim, lá no Brasil... a minha sogra, assim, é uma mãe pra mim mesmo. Eu acho que às vezes ela parece mais minha mãe do que a do Tony. Ela me pegou como filha, assim, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Ela é minha líder espiritual. Então, assim, e durante muito tempo, assim, minha sogra era... a ligação que eu e minha sogra a gente tem, assim, ao ponto de que às vezes, por exemplo, eu e o Tony, a gente brigava dentro de casa, dava alguma coisa errada... E a minha sogra ligava do Brasil e falava assim, olha só, Deus me revelou isso, isso e isso. Uou! Desse jeito. E eu falava... Passa o contato, pelo amor de Deus. E ela era nesse nível, assim, Deus me revelou isso, isso e isso. Aham. O que tá acontecendo? Sim. E eu só chorava, falava, Deus te revelou certo. Aham. E eu não precisava falar nada, Deus já tinha falado tudo pra ela. Sim. Porque sabia, mesmo porque se eu contasse alguma coisa pra minha sogra, o Tony ia saber que eu contei e tudo mais. Então, Deus em sua grandiosidade, né? O cuidado de Deus foi tão grande que quando eu vim lá no Brasil, por exemplo, alguma coisa dava errado, ela batia na minha casa e a gente ia pro monte, orava, alguma coisa assim, e eu falava, ok. Quando a gente veio, eu não tinha mais a minha sogra presente fisicamente. Eu tinha ali toda a minha família, então assim, eu podia ir pra casa da minha mãe. Eu podia ligar pra uma prima, falar, poxa, vem aqui pra casa, não tô muito bem. E a gente desabafar. Eu não sou muito de abrir meus sentimentos, assim, eu sou mais fechada no meu íntimo. Então eu só falava assim, vamos tomar, sei lá, um sorvete, vamos tomar um açaí. E disso aí eu já melhorava. Dá uma esparecida, né? Sim. E aqui não tinha isso. Então, por mais que tenha sido uma fase muito difícil, foi uma fase também que ligou muita gente. Porque assim, cara, eu vou correr pra quem? Sim. Só tem eu e ele. Sim. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, né? O quanto isso ou fortaleceu, como que vocês conseguiam olhar para vocês como casal com todas essas mudanças, com pandemia, com criança. Como que foi isso, de vocês conseguirem, tipo, se manter conectados e junto com todos esses desafios? Eu tenho costume de falar que aqui é literalmente o lugar onde o filho chora e o pai não vê, né? Demais. Principalmente com a gente que não tem ninguém conhecido aqui, né? Ninguém mesmo. Acontece qualquer problema, a gente não tem pra onde correr. Sim. Então é eu e ela, e isso fez, pelo menos comigo, fez amadurecer demais. Muito, mas muito mesmo. Porque lá no Brasil, tipo, eu falei, eu não tive muita convivência com meu pai, mas depois de casado, ele morava em outro estado, ele passou a morar no Espírito Santo de novo, próximo, né? Então, até para melhorar a convivência, assim, acontecia algum problema, eu, tipo, corria para ele, para pedir alguma dica, né? Ter aquele apoio masculino que eu não tinha antes, né? E aqui não tem isso, né? Lá tinha minha mãe, tinha a mãe dela também, que é como se fosse minha mãe também. E aqui não tem isso, então a gente amadureceu demais. É aquilo, né? Não adianta a gente chegar e ligar pra mãe, ligar pra sogra, porque eles não estão aqui, só vai deixar eles preocupados. Exatamente, eu acho que fica até pior, porque por conta da distância eles não têm essa dimensão. Então você fala, nossa, a gente discutiu aqui. Você simplesmente, sei lá, teve um desentendimentozinho ali. E ela já fala, nossa, estão querendo se separar. Sempre chega assim, né? A ideia aumentada. Uma outra coisa que eu observo aqui, igual vocês falaram que tiveram esses desafios, mas isso acabou unindo mais vocês. A gente também teve os nossos desafios e também se uniu. Uma coisa que eu percebo é assim,
os casais que, no caso, prosperam no sentido de ficar junto mesmo, assim, os desafios acabam unindo mais o casal. E os que, cara, ficam pelo caminho, a galera vem, acho que meio capenga, assim. Sim. No primeiro desafiozinho já vai cada um pro seu lado, ainda tem a questão assim, pô, tamo aqui, muitos vêm, né, enfim, daquele jeito, aí fala, nossa, se eu separar, meu filho, arruma... Consigo documento. Entendeu? Complicado. Hoje as pessoas já têm em mente isso, né? Ah, se não der certo, eu separo. Separo. Né? Qualquer coisinha eu tento de novo com uma outra pessoa. Sim. Só que, como eu já tinha sido casado uma vez, eu tenho a noção que isso é só trocar o problema. Sim, exatamente. Não resolve exatamente. Nada. Então eu já tinha em mente que ia ter que ser persistente, né? Então, graças a Deus, hoje a gente briga mais por um motivo, né, específico. Quase não tem briga mais. Né? Um meu e um dele, né? Na real, não, briga trancada. Não preciso abrir aqui, gente. A gente tá falando de amor, né, marido? Coisa boa. Exatamente, é coisa boa. Mas é pra a gente motivar. sabe que acontece, cara. Uma outra pergunta é assim, como que vocês tentam equilibrar o relacionamento de vocês com outros aspectos da vida? Vocês têm criança, vocês têm trabalho e lidar com as tarefas de casa com 3. Eu já tenho dificuldade só eu e meu marido. Quero que você conte como que é isso. 3 crianças. Isso é um ponto. Pra ver se ele ouve bem. O quê? Os desafios da vida? O desafio de ficar em casa. Com 3 crianças. Como que é isso pra vocês? O desafio que vocês têm com esses aspectos da vida, tipo de mixar vocês dois com todas esses desafios aí, porque são, gente. É desafiador. Quem começa? Então, é um pouquinho complicado, né? Porque o ritmo de trabalho aqui é bem puxado. Sim. Né? Mas a gente, graças a Deus, hoje a gente conversa bastante, né? Em relação aos problemas, o que melhorar. A gente sempre tá observando isso. Não, isso aqui não tá legal. Como que a gente pode melhorar isso? Né? Tanto em relação ao nosso relacionamento, quanto em relação aos filhos também, né? Eu procuro acompanhar bastante as crianças. E a gente optou, né? Porque muita gente que vem para cá fica com isso de foco no dinheiro, foco os dois trabalharem, né? A gente optou por ela não trabalhar justamente porque eu não queria que, tanto eu quanto ela, não queria que nossos filhos fossem criados pela creche, entendeu? Se a gente está acompanhando a fundo realmente o dia a dia dos nossos filhos, né? Sim. Então a gente optou por isso. É uma forma, assim, não só vocês, né, mas assim, muitos casais aqui no mundo, né, optam em deixar a mulher em casa. A gente vê aqui nos Estados Unidos, às vezes a mulher sai para trabalhar e o cara cuida da casa, a gente vê muito isso aqui também. Sim. Mas é muito bacana, assim, vocês encontraram um equilíbrio da forma que a sua família funcione melhor, né? Com os americanos, desculpa só, com os americanos eu percebo isso. Por exemplo, eles não têm muito essa do homem sair para trabalhar e a mulher fica em casa. Não. Quem que faz mais dinheiro aqui? Sou eu. Se é a mulher, então, queridão, tu vai cuidar das crianças e eu vou trabalhar. É, assim mesmo. Mas no nosso caso, acho que é isso também. Foi pela lógica, assim, por exemplo, o que eu vou trabalhar e o que ele trabalharia, ele ganharia mais. Assim. Então, eu ficaria em casa com as crianças por uma lógica. Sim. Claro. E como que é ficar com as crianças? É punk. Assim, tem dias e dias, né? Tem dias que a gente fala assim, não, nossa, eu tô melhorando como mãe, né? E tem dias que a gente fala assim, nossa, não, eu tô péssima mesmo. Sim, nossa, não dei conta. Uma outra pergunta, pô. E como que funciona quando o filho de vocês, por exemplo, ele apronta alguma coisa ali e aí talvez o Antônio tenha uma forma de disciplinar ele e você pensa que o mais adequado fosse de uma outra forma. Como que vocês fazem isso aí para não dar aquele choque de tipo, você falou que sim, ele falou que não e vice-versa? Então, isso a gente conversou logo quando a gente teve o Guilherme, né? De nunca contradizer o outro na frente da criança. Nossa, então, muito assim, legal. Meus pais, eu falava com minha mãe, ela, não, então você não vai. E meu pai falava, então você vai. E eu ia pelo meu pai, meu pai deixou. Obviamente. Então, assim, lógico, né, que acaba que... E aí a gente conversou muito sobre isso, assim, logo lá no começo. No primeiro já. Muitas coisas eu não concordava com ele, muitas coisas ele não concordava comigo. Sim.
E a gente faz assim, por exemplo, sempre apoia o outro na frente. Então, por exemplo, brigou. Eu acho isso importantíssimo. É super importante, porque você não bagunça a cabeça da criança. Então, eu não concordo com isso que você fez. Eu chego depois, na frente de um dos filhos, ele, por exemplo, ele brigou, eu acho que, sei lá, ele poderia ter só conversado na situação. E aí ele foi, colocou de castigo e tirou não sei o quê. E aí eu chego pra ele depois e falo assim, ó, na hora, se a criança vier, mas mamãe, o que seu pai falou? Isso acontece direto. O que seu pai falou? Papai falou que vai ser o castigo disso. Falei, então, o castigo é disso. Uou. E aí depois, quando a criança não está perto, quando nenhum dos três está perto, né? Porque agora um fofoca pro outro. Todo mundo falando, né? E aí eu viro pra ele e falo, olha, isso, o que ele fez foi uma coisa de criança. Não tem por que ele ficar de castigo. Por exemplo, sem tablet 1 mês. Então, assim, não teria porquê. Seria só conversar e tudo mais. Então, depois ele vai... E fala, o papai pensou no que aconteceu. E aí ele fala, ele deu castigo, então ele vai falar. Nossa, e aí ele fala, o papai repensou e tudo mais, eu não vou tirar o seu tablet por 1 mês. Você só não achei legal o que aconteceu, não repita. Então, ou então, se eu errei em alguma coisa na correção, eu peguei muito leve, ou eu peguei pesado, ele vira e fala pra mim depois eu vou na criança e falo, olha, não era a melhor forma, vai ser assim. Mas a gente sempre conversa bastante, assim, fora da vista das crianças. Eu acho isso importantíssimo. Não, e tem a fase que a criança passa daquela expertise, né? De tentar jogar com os pais. E a gente passou e foi amadurecendo com o processo também. Porque às vezes meu filho vinha separado, ela não vendo, e falava comigo. Aí chegava pra ela e falava com ela como se não tivesse falado comigo, entendeu? E a gente foi percebendo. Só que a gente percebeu isso já logo nas primeiras vezes. E a gente depois combinou isso. Falar, não, se ele vier conversar com você em separado, você pergunta, você já conversou com seu pai? Ele falou o quê? Entendeu? Porque as crianças, elas se desenvolvem muito rápido hoje. Muito rápido. Então elas também vão aprendendo a jogar com os pais. E a gente tem que entrar nesse jogo e ir amadurecendo, porque... Tem uma pergunta aqui, vocês voltando um pouco, né? Vocês falaram que vocês já entraram no casamento já com uma criança. O quanto isso vocês acham que mudou o relacionamento de vocês? Porque vocês começaram com o Guilherme, certo? E agora vocês têm mais 2 crianças, assim. Porque... Um exemplo, a gente começou o nosso relacionamento sem filhos, eu acredito que a gente vive uma outra coisa. E continuamos sem filhos. Continuamos. Mas, nossa, as dicas são preciosíssimas que vocês estão dando, quem sabe aqui um dia. Mas, no caso de vocês entraram com um filho. Como vocês acham que isso mudou na dinâmica de vocês e vem mudando até hoje? Porque vocês, junto com isso, vocês precisam encontrar um tempo para lembrar que existe vocês. Sim, no relacionamento, no caso. Agora até eu entendi a pergunta também. Tipo, seria vocês, assim, pais e tudo, mas... E o tempo do casal? Como que é isso, assim? A gente sabe que é um pouco mais complicado, mas... Eu acho que assim, claro, quando vocês fazem na etapa, em teoria, correta, né? Quando você casa primeiro e depois tem os filhos, não que seja mais fácil, mas pelo menos você tem um tempo para entender o seu cônjuge, aprender como ele funciona, saber lidar com ele. Quando você acelera aí o filho... você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, assim, geram conflitos que não gerariam se tivesse conhecido e aprendido a conviver com o seu cônjuge antes. Então, assim, às vezes, alguma coisa de convivência minha e dele, que como eu não tinha aprendido a lidar com isso antes, acabava juntando com algum problema com a criança e aí já um nível de estresse a mais, assim, sabe? E foi bem complicado. Com relação ao tempo, eu deixo pra ele. Não, ela na época, né, pesquisou essa questão de melatonina das crianças, né, do pico de melatonina e tudo. E a gente chegou... Isso. E a gente chegou a um consenso dos horários das crianças dormirem, né? Hoje a de 3 e a de um ano e meio, elas dormem entre 7h30 a 8 horas no máximo ali. E o Guilherme, que já é um pouquinho mais velho, ele dorme ali entre 8h30 a 9 horas no máximo. Entendeu? Até para eles terem um sono de qualidade e dar um descanso pra gente também, entendeu? Então, depois desse horário que eles dormem, porque antes a vida é focada neles, né? Até não tem como não ser, porque graças a Deus eles têm muita saúde, né?
Mas depois desse horário é o que a gente utiliza para ficar junto, para assistir uma série, né, para conversar sobre alguma coisa. Às vezes ela quer conversar já depois do horário, né? Já Ai, minha cabeça ela super funciona na hora que deita na cama que apaga tudo, assim, começa minha cabeça. Nossa, Deus. Às vezes meia-noite eu tenho que acordar no outro dia 6 horas, 5 e pouco, ela tá lá, meia-noite e pouco, uma hora ela tá conversando, mas amor, aquilo. Eu falo, amor, a gente pode conversar sobre isso amanhã, eu tenho que acordar muito cedo. Olha, eu não sei se é dessa forma que acontece, mas eu imagino ela. No caso, você é o que sai pra fora, né, e vai trazer o sustento para casa. Então, você consegue enxergar o mundo lá fora, respirar o ambiente fora de casa. Sim. E no caso dela, tipo, já aconteceu comigo de eu ficar em casa sem trabalhar, né? E o Nathan chegava, cara, ele era a única pessoa que eu tinha, cara. Era ele lá. Quando a gente chegou aqui, acho que o primeiro mês, assim, porque o nosso amigo nos recebeu, assim, não tenho o que falar. Só que a casa não ficava ali no Mandarim, né? Que é o ambiente o foco. Enfim, e aí a galera da limpeza já não queria pegar ela lá na casa e a gente não tinha carro, era bem mais complicado para ela conseguir trabalho. Não trabalhava. E aí, cara, ela começou a ficar pinel, assim. Eu chegava em casa, eu quero ir embora porque eu não tô conseguindo trabalhar aqui, não sei o quê. Nossa, enfim, e era loucura. Muito difícil também, porque essa questão, a gente tá falando de falar, né, principalmente da mulher, o que a gente... Tem coisa que você não vai conversar com seu filho. Você fica guardando, na hora que o marido chegar, você vai despejar nele, cara. Despeja e até hoje, assim, eu e o Nathan, a gente tem um hábito de conversar muito, sabe? E despeja. Só que normalmente eu durmo primeiro. Sim. Eu tô desenvolvendo essa parte, né? Sim. Porque eu sempre fui mais caladão, né? Meio antissocial e tudo. Então eu tô desenvolvendo muito essa parte com ela, de comunicação e tudo. O Tony era muito de guardar, até o momento que ele explodia. Sim. Ele era muito assim. Tá melhorando, tem um caminho, mas tá melhorando. Eu tenho uma pergunta para o Antônio, que eu já ia falar Fernando de novo. Olha, você falou que você não teve um exemplo de pai. Como que você lida? Não sei se é uma pressão para você e ao mesmo tempo ser o Antônio e ser um exemplo principalmente pro Guilherme. Exemplo para o seu filho. Então, isso é bem complicado, né? Porque logo quando eu tive a notícia e eu não tinha esse exemplo, isso foi uma bomba para mim, né? Sim. Eu falei, como é que eu vou lidar com isso, né? Passou N coisas na minha cabeça, né? Só que a gente vai... Não é só eu que ensina ele me ensina a cada dia também. Sim. E uma coisa que eu tenho em mente, que eu aprendi ao decorrer também, é que não adianta eu só falar as coisas para ele, né? Porque como ser humano normal, eles aprendem com exemplo. Sim. Exatamente. Então é o que eu tento demonstrar a ele todo dia. Tem situações que a gente entrega a Deus, né? Fala, nossa, eu não tô sabendo como lidar com isso. A gente conversa muito, às vezes eu chego nela e falo, depois do ocorrido, e falo, tá, e como que a gente vai lidar com isso? Eita, Laíra. Um parênteses, às vezes também tem... a criança faz alguma coisa que você, dentro da sua cabeça, tá assim, o que eu faço? Aí é a hora que eu viro e falo assim, eu vou conversar com o seu pai. E depois eu te falo qual vai ser a sua penalidade. Você fala pra cara assim. E aí depois o Guilherme vai... geralmente o Guilherme, porque ele é maior, né? Sim. A Amanda e a Alice são mais fáceis porque são pequenas. Aí tem horas que eu espero ele dormir. Quando ele dorme assim, eu viro pro Antônio e falo assim, cara, não faço ideia do que fazer. E aí eu conto o que aconteceu assim, e aí ele fala... Aí ele já com a cabeça sentar ali... E vice-versa, né? Às vezes acontece com ele vem falar comigo também. E aí ele consegue ver meio que de fora da situação uma solução para aquilo. Sim. Senão a gente ajoelha e ora mesmo, fala Deus me dá sabedoria, porque eu não faço ideia do que fazer. Faz a criança esquecer isso. No resumo. Porque tem fases realmente, desculpa, tem fases realmente que a gente não tem a resposta para tudo. Sim. Né? Tem fases que a gente fica realmente perdido. Né? Tem fases que a gente já viu exemplos de pessoa passando, né? Ou já viu, ou você mesmo já fez e lembra, caramba, eu já fiz isso e tudo. Mas tem fases que realmente você olha assim e fala, e agora? Né? O que eu tenho em mente é nunca agir ali de impulso. Sim. Né? Você para, conversa, depois eu sento com ela, a gente, tipo, tá, e agora? Se alinha, né? Se alinha.
Porque tem coisas que, tipo, se você agir de impulso, aquilo ali pode marcar a criança pelo resto da vida, né? Meu, uma coisa muito louca aqui isso que vocês falaram, porque vocês tocaram nesse ponto, o Davi tocou nesse ponto, a gente também, quando contou nossa história, tocou nesse ponto, que é o quê? O diálogo, cara. Sim. Sabe? Isso é uma ferramenta que eu diria... Tem N ferramentas, mas o diálogo eu acho que é uma das mais importantes para qualquer casal, para qualquer relação, sabe? De, sei lá, namorado, de casado, como pais. Agora eu tô vendo que na educação dos filhos também a gente vai usar muito, hein, Marina? Vai usar, é muito diálogo, mais ainda. Caramba, meu, que bacana. Desculpa. Não, pode falar. Isso foi uma coisa que a gente foi literalmente desenvolvendo, engatinhando, assim, né? Porque eu sou péssima em comunicação. Ele também era. O Tony, ele vai virando a panela de pressão, se ele não fala nada. Fala, como foi o trabalho? Normal. E acabou. Eu sempre tive isso de milhões de coisas. Não levar problema pra família ou pra casa. Nunca. Eu sempre tento resolver tudo. Só que naturalmente o ser humano não aguenta. E aí ele ficava muito estressado, até eu entender que esse excesso de estresse dele, no início eu brigava, eu ficava chateada, eu chegava, me trancava no quarto, chorava, surtava. Sim. E até eu entender que o excesso de nervoso dele era tipo assim, alguma coisa tá dando muito errado, ele não tá falando. E diversas vezes eu já falei com ele, eu falei, abre o que tá acontecendo e fala. E ao mesmo tempo também, eu converso, eu brinco, eu boto papo. Mas se eu tiver que falar o que tá no meu íntimo também, tipo, tem alguma coisa que tá me magoando muito. Então vai ser muito difícil eu falar, vai ser muito difícil eu abrir. Nossa. Então, pra gente conseguir... foi literalmente assim, igual criança aprendendo a andar. Primeiro ela se arrasta, depois ela vai começando a engatinhar. E a gente ainda tá engatinhando aí na vida. Eu acho que esses conflitos do começo do relacionamento, até depois um pouquinho da chegada do Guilherme, foi justamente para amadurecer a gente aprendendo aos poucos isso, né? Para até o ponto de chegar aqui nos Estados Unidos, né? Se a gente não tivesse passado por tudo isso antes, com certeza não daria certo. Foi um processo, né? No episódio anterior, nós falamos sobre essa questão de você perceber o outro quando chega em casa, né, amor? Sim. Eles estão falando uma situação real que acontece, e a dica que a gente deu para vocês aí no episódio anterior foi: tenta perceber o outro, sabe? Às vezes a pessoa estava num dia não tão fácil, estava num dia difícil. É claro que você falar ajuda muito. É que nem eu usei o exemplo meio do Natan. Eu falei, cara, às vezes a gente chega, ou o Natan tá mais calado, ou eu sou muito estressada. Era, né, marido? Eu sou uma nova pessoa. Não, Amém. Melhorou eu melhorei muito. E aí, cara, a gente chegou num ponto de falar, ok, eu preciso deixar ele a par do que tá acontecendo, sabe? Então, às vezes eu chegava e falava, amor, tô muito estressada, eu tenho coisa do trabalho para resolver ainda, então me dá uma hora. Ou às vezes ele chegava e falava, olha, me deixa na casa do Dada, meu dia foi muito difícil, aconteceu isso. Então, é uma forma que a gente conseguia entender que o problema do outro, porque ele estava chateado ou não era por nossa conta, igual ela deu um exemplo, que ela falou, eu ficava achando que era alguma coisa comigo, etc. Então, é um ponto que a gente aconselha vocês, né? Vocês passaram isso, assim, na pele, e a gente sabe a importância de, cara, coloca tudo, deixa o casal, né? A comunicação, todo mundo na mesma página. Às vezes, eu não tô bem hoje, tô estressado do trabalho, aconteceu isso. Às vezes é um pouco difícil para umas pessoas, às vezes é mais fácil para outras, mas eu acredito que, pelo menos assim, essa questão, quando você volta para casa, ajuda muito, sabe? Aí você sabe que ele tá com problema, você, ok, então não é comigo, deixa eu fazer qualquer outra coisa até ele acalmar, e vice-versa, né? Porque eu acredito também que quando ele chega, você tem milhões de questões. Mas, assim, não é algo fácil. Não. É algo que você vai desenvolvendo a passos muito lentos. Então, assim, lógico, para algumas pessoas que têm mais facilidade nessa área, vai ser mais fácil, mas pelo menos pra gente foi bem complicado. A gente ainda tá nesse processo de conseguir se comunicar mais. Então, assim, são duas pessoas com problema de comunicação, né? E aí, pra gente conseguir chegar nessa etapa que você comentou agora, a gente ainda tá nesse processo, né? Então, às vezes, eu ainda me chateio porque eu acho que ele foi ignorante comigo. E aí eu saio chateada, saio brava da vida, ou então eu dou uma resposta mal criada. E ele comigo. E às vezes, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro com as 3 crianças me atormentando a cabeça. E aí ele chega, eu tô super estressada. E aí ele vai falar alguma coisa, amor, o quê? Quem que é, amor? E ele olha pra mim, por que você tá sendo ignorante assim?
Ou então ele só sai bravo, porque ele também passou... mesmo dia que eu fiquei estressado, ele também teve estresse no trabalho. Então ele só sai bravo, assim. Sai assim, vai tomar o banho dele, fica 2 horas no banheiro distraindo. Então, assim, lógico, nem todos os dias a gente vence, né? Sim. Então tem dias que cada um sai bravo para um lado, mas assim, realmente muito importante a questão da comunicação. Mas eu acho que o importante também é você ter sempre a intenção de melhorar. É um problema, vocês sabem que existe, então, cara, coloca lá o que a gente pode fazer para melhorar isso. Às vezes é um WhatsApp, antes dele chegar, ou antes dele estar a caminho, você fala, cara, não tô legal hoje, aconteceu isso, já dá um feedback para ele, sei lá, uma dica. E ele também, que aí chega em casa, ok, meu marido não tá legal, minha mulher teve um dia difícil, e assim vai, assim. Mas são pequenas, é difícil, mas e eu vou te falar possível. que você comentou um ponto aí que ele morria de raiva disso. O que acontece? Eu, na hora de falar... Lógico, assim, é diferente você ir para uma audiência e fazer o seu trabalho ali. É um trabalho, é outra cabeça. Mas com coisa pessoal, eu sou meio embaralhada mesmo. E aí eu ia tentar falar alguma coisa com ele, aí ele entendia errado, e aí eu ficava mais nervosa. E aí ele não entendia como que assim, que ele não tá entendendo o que eu tô falando, e aí eu não conseguia falar o que eu queria, e eu bloqueava. Então eu comecei a fazer o quê? Eu digitava uma mensagem no WhatsApp, ele ficava louco de raiva no começo. Agora acho que ele já deu acostumada, né? Não gosta, mas já acostumou. Pelo menos eu consegui, assim, esclarecer as ideias. Sim. Colocar tudo ali, ó. Meus pontos são 1, 2, 3, tá aqui. Sim. E aí eu fazia um texto e mandava pra ele. Ele lia. Podia não concordar, podia parar pra pensar, mas pelo menos ele ia conseguir ver o que eu tava querendo dizer. Sim. Já que pelas palavras, no momento de raiva, eu não conseguia. No seu caso, as palavras conseguem te ajudam a organizar as ideias, você tem uma comunicação um pouco mais clara. Realmente, às vezes, tem hora que falar, né, marido? Nossa, ela ia se perdendo. Tudo. Eu ia me perdendo. Ela ia se perdendo, começava a falar algo e ia se perdendo. Eu, tipo, onde que ela tá querendo chegar, né? E não chegava no ponto, né? Gente, olha. E a gente acabava, tipo, não resolvendo o que tinha pra resolver, Sim. entendeu? E eu acho que o ponto da comunicação é esse. Nem sempre a comunicação vai ser você sentar na frente do outro e os dois conversarem como pessoas civilizadas. Você tem que descobrir o jeito que vai funcionar pra você. Exatamente. Desculpa só. Cada pessoa, ela tem um jeito de entender e um jeito de se expressar que é diferente da outra. Então, o ideal é que nós, como no caso casais, a gente tente descobrir, poxa, igual você, a Fernanda, ela entende melhor se eu mandar um texto aqui ou um áudio do WhatsApp, que aí ela repete lá trocentas vezes e vai entender. A Sabrina gosta que eu já falo rasgado, por exemplo. Eu não gosto. Não. Pode amaciar. Eu gosto tudo redondinho, bonitinho, amaciadinho. Pode amaciar. Não que a gente hoje se comunique, né, através de WhatsApp Lógico ou que com mensagem. lógico que não. Mas isso funcionava para ela organizar as ideias dela. Ela enviava. Eu lia, tipo, sozinho, mais calmo. Procurava entender. Sim. E depois, quando eu chegava em casa, a gente discutia ponto a ponto e conversava, entendeu? De uma forma mais que fluía mais para ela, entendeu? Eu acho muito bacana. Porque eu não conseguia organizar as ideias na hora de falar, me embolava. E aí, o primeiro ponto que ele já contradizia, eu já perdia todo o milho de raciocínio. Eu tenho déficit de atenção. E aí ele pontuava um negócio, eu já perdia todo o resto da linha e já esquecia do resto. Mas que continuava me incomodando, tipo, 1, 2, 3 dias depois. Sim. E continuava me irritando. Então, assim, e ao mesmo tempo, quando você vai falar as coisas com o Tony, na hora ele dá a resposta, não. Tipo, ele já debate o que você falou. E só depois que ele vai parar pra pensar no que você tá dizendo. Sim. Então, assim, no primeiro momento, ele vai rebater. Parece que você tá falando com a parede e ele tá assim, tipo, não tô nem aí. E depois ele vai parando pra pensar. Aí depois de uns dias, assim, ele começa a agir como... Tipo assim, poxa, você tava certa. Sim. Gente, como eu falei pra vocês, aqui é casamento na real. E isso acontece em muitas famílias. Acontece realmente, cara, mas é que nem eu falei. Encontrem a forma de vocês, né? A gente vai para um momento romântico agora, né, gente? Porque não é só de briga que vive um casamento. Isso aí. Nem de pontos a melhorar, né, amor? Isso aí. Antes desse momentinho, só queria fazer uma introdução aqui. Eu queria que vocês falassem um pro outro o que vocês mais admiram, no caso, um no outro. Pode ser uma característica, enfim. O que você mais admira no Antônio e depois o Antônio fala pra você o que ele mais admira em você. Pode começar porque eu já sei. Eita! Na verdade, ao decorrer do tempo, eu aprendi a admirar várias características, né, dela, né? Mas eu acho que a predominante, né, é a persistência dela,
Ela não desiste fácil, não desistiu de mim fácil e dos filhos também, né? É uma ótima mãe, né? E tipo, ela não parece, mas ela é muito calma. Ela sabe lidar comigo, né? Porque eu sou bem diferente dela, eu sou mais nervoso, mais explosivo. E ela consegue lidar com as situações que às vezes eu olho assim e falo, caramba, que sabedoria, né? E isso realmente me chama muita atenção nela. Cara, Ó, que louco. palminhas aí, ó, pro Antônio, pelo amor, arrasou. E aí, agora Ficou você, mais difícil do jeito que você falou bonito. Fernanda? Então, uma coisa que eu sempre admirei muito no Tony foi assim, a questão da proteção dele, sabe? Pode o mundo tá caindo, mas ele vai se colocar ali na frente, vai guerrear, e vai batalhar e vai defender. O Tony já entrou em briga feia com meu pai uma vez que meu pai veio brigar comigo e tal, veio pra cima assim, meu pai, né? E veio pra cima assim, o Tony entrou na frente e falou assim, e eu adulta isso. E ele entrou na frente, defendeu mesmo, e não, sem medo nenhum, assim, tipo, não tô nem aí se você é pai dela, você não vai chegar perto dela. Então, assim, essa proteção, sabe? E ver que apesar de todas as dificuldades do dia a dia e tudo mais, ele tá ali guerreando pela gente todos os dias, né? Então tanto essa questão do cuidado, da proteção, e assim, do jeitinho dele, né? Não, do jeitinho dele, assim, é o jeito que ele mostra como ele ama, né? De, poxa, eu sei que pra ele também o trabalho não é fácil, mas às vezes eu vejo ele com crise de dor indo trabalhar, porque ele sabe que não pode faltar. Então, assim, isso dele não largar, sabe? Dele não desistir, de não desanimar. Então, assim, na verdade é um conjunto de coisas, né? Que me encantaram e me encantam até hoje. Palminhas, Quero corações aí nesse momento, por favor, editor, Por você favor. coloque, tá? Por favor. E uma outra pergunta que eu quero fazer é que assim, a gente sempre fala das lutas, das brigas, das coisas que não são tão positivas da vida de casado. Aí a minha pergunta é, quais as melhores coisas da vida de casado? Quero que vocês respondam. Que Nossa, a vocês gente começa. viveram. Eu falei pra ele sobre isso esses dias. Eu falei, nossa, como é bom ser casado, né? Porque assim, quando você tá com qualquer outra pessoa, sem ser o seu marido, um amigo, você não é 100% você, assim, você tá ali. Nossa. Poxa, você pensa, meu cabelo tá desarrumado, mas eu vou falar assim, eu vou falar daquele jeito. Você segura algumas coisas suas, assim. E a vida de casado é tão boa que você fala assim, cara, bem ou mal, ele tá aqui. E é uma escolha diária. Então, assim, ele tá escolhendo, mesmo me conhecendo na minha pior época, no meu pior dia, no meu pior estado de humor, ele escolhe estar ali comigo. A gente tá aí, é uma escolha diária. Então, todos os dias ele escolhe vendo a minha melhor versão e a minha pior versão. E pra você? E foi o que eu falei, hoje tá muito fácil as pessoas desistirem, né? Sim. Qualquer coisa a gente desiste. Só que o casamento é um processo. Exatamente. E se a gente não passar por essas dificuldades para evoluir, a gente não aprende nunca. E vai ficar nesse processo a vida inteira. Não, troca, vai entrar no processo de novo. Aí troca, vai entrar no processo. Sim. E não vai evoluir nunca. Sim. Então eu acho que hoje a gente evoluiu a tal ponto que só de chegar e olhar para ela, ver a expressão, às vezes até no WhatsApp, ela falou alguma coisa, o jeito que ela falou, eu já sei como ela está se sentindo, o que ela quer dizer, ou que não tá legal alguma coisa, entendeu? Só de olhar para ela eu já sei. Esses dias eu mandei uma mensagem pra ele. E aí eu tava irritada com as coisas em casa, assim. As crianças tudo de férias e tal, porque o Gui vai pra escola, mas ele tá de férias. E aí eu irritada, assim, sobrecarregada. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e ele... Você tá estressada, né? Você não tá legal o de hoje não, né? Porque tá ignorante. Eu falei, poxa, peraí, né? Eu falei, não era intenção. Esse é você conhecer o outro, você ser você. Sem... Ok, tem um dia que eu quero me arrumar, ficar bonita pra ele. Tem um dia que eu quero me arrumar pra mim, ficar bonita pra mim. Sim. Mas tem o dia que eu também não quero. Eu quero estar ali com camisola tá de pijama, de chinelo. E assim, e essa liberdade de você ser você. Então é muito bom, cara. Nossa, por exemplo, vai pegar uma pipoca. Eu gosto de pipoca com ketchup. Então assim, se ele for fazer pipoca... ele já traz meu ketchup. Então, assim, cara, ele me conhece mais do que eu mesma. Sim. Eu acho isso também, é muito legal. Eu acho também que outra coisa legal é o apoio que a gente tinha nos nossos pais antes. Sim. A gente tem um no outro hoje.
E eu acho que muita gente esquece de fazer essa transição, né? Sim, sim. De fazer a transição, porque agora nós somos um. Eu tenho que apoiar ela e ela me apoiar. Sim. Então, eu acho que isso é uma outra coisa legal, o apoio que a gente tem um no outro. Um no outro. Gente, muito legal. É o que ela falou, assim, de você poder ser você, né? Com ele, eu acho muito louco, porque às vezes eu acordo e falo, meu Deus do céu, você é uma mulher casada. Acorda pra vida. Porque, cara, eu falo, cara, como que ele pode me amar nessa situação? Se olha no espelho assim, cara, né? Fala, você pode ser quem você é, cara, e ele pode ser quem você é, que eu sempre vou encontrar beleza nisso. Eu acho que uma das belezas do casamento é essa, sabe? Você, cara, eu falo que é ser nula. Sou eu, meus pontos positivos, meus pontos negativos. Eu acho que até falamos sobre isso em algum dos podcasts aqui. A partir do momento que você casa, não tem mais essa de eu. É o que é a família. O que é o melhor para a família. Poxa, eu vou fazer isso para a família. A gente, por exemplo, vou comprar um carro. Tá bom. Aí já pensamos no carro. Pô, tem que ser um carro de família. A gente nem tem filho. Cara, foi muito louco isso, porque a gente não tem filho. Pô, bebê, tem que pegar um carro já bem espaçoso aqui para poder... Eu já gosto de SUV mesmo, aí falou, vamos pegar um de 7 lugares, porque daí se vier 2, 3 crianças, já tá pronto, tudo aí, já tá tudo aí, cara. Sabe? Então, eu acho que quando vira essa chave de, cara, é a minha família, o casamento, sabe, você vive de uma forma plena. De uma forma plena. Eu sinceramente, eu não entendo, por exemplo, pessoas que são casados, mas que tipo, nossa, meu, esse negócio de casamento, para mim, é ótimo ser casado, amo ser casado, amo minha esposa, enfim. Acho que é isso aí. Mas é o que você falou, é um processo, né? Porque, assim, durante muito tempo também, a gente não tinha... Eu, pelo menos, não sentia essa estabilidade, assim, eu sempre pensei assim, se eu casar, se eu tiver filho, vai ser pra sempre. Então, assim, eu vou fazer de tudo para que seja pra sempre. Então, assim, lógico que tem coisas que saem da nossa parte, né? Mas, assim, vai ser pra sempre. E, ao mesmo tempo, durante o início do casamento, citando esse ponto que você falou, durante o início do nosso casamento, eu não sentia isso da parte do Tony. Então, pra mim, assim, podia ser. Não tô dentro não sei como que era na cabeça dele, mas poderia ser, mas pra mim não era. Então, assim, ele saiu, eu falava, ele não vai voltar mais. Então, assim, pra mim era muito instável. Foi ficar mais... Pra eu entender, pra eu perceber que da parte dele estava estável, demorou muito também. A gente já tava aqui nos Estados Unidos, já tava tendo a 3ª filha. Quando na minha cabeça... Sério, quando na minha cabeça ficou estável, eu falei, não, peraí. Então agora pra ele é o pra sempre também, não é só pra mim. É muito bonito. Eu acho muito bonito a jornada que vocês estão levando, sabe? Eu acredito que você saber também que a pessoa tá ali junto é muito importante. Essa questão da segurança, pra mulher principalmente, acho pro homem também, né, marido? Sim, mas acho que mais pra mulher. Assim, que a pessoa que você escolheu tá ali com você e é da mesma forma que você pensa, cara. Isso, sei lá, muda o ambiente, no caso, pra mulher. Porque eu acho que uma mulher insegura, cara, ela vai transmitir insegurança em várias outras partes e não é legal, a gente sabe, pra nossa cabeça, pra tantas outras coisas. E eu acho muito bonito a jornada que vocês estão levando. Eu não vou encerrar agora, mas assim, eu desejo todo o amor do mundo pra vocês, que vocês continuem crescendo e amadurecendo e aprendendo, porque... A gente tem, o quê? 6 anos só de casado, eu sei que a gente tem muito para aprender ainda. Não chegar às crianças. Eu sei que, assim, vai ser um desafio novo a cada etapa que a gente vai levando. Eu queria perguntar se vocês têm mais algo a acrescentar, assim, alguma coisa que vocês gostariam de falar, que marcou muito a vida de casada de vocês, que a gente não chegou a perguntar aqui. Vocês têm alguma coisa? Não, eu gostaria de acrescentar essa questão que eu falei dela de sabedoria, de saber como agir. É porque já tiveram muitos momentos mesmo que, tipo, você ora assim falando, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu tô perdido, né? Aí chega pra conversar com ela assim e, tipo, ela dá umas soluções que realmente não tinha parado pra pensar, entendeu? E hoje,
lá em casa. Eu acho muito bacana isso em relação aos filhos, né, em relação ao tempo, essa questão de horário, a gente ter nosso tempo. O Guilherme tem as tarefas dele, né, que inclusive foi ideia da Fernanda. Ele tem uma planilhinha lá que ele tem que cumprir todos os dias, uma planilhinha que ele tem que cumprir por semana, e isso vai liberando metas também a ele de sair de castigo, de voltar a ter alguma coisinha ali que ele tinha perdido. Eu imagino. É bem complexo. Então acho que tudo isso, o ponto que a gente chegou hoje é muito bacana, cara. É muito bacana mesmo, acho muito legal isso. Eu acho que o centro, assim, desde que eu tive o Guilherme, eu conheci Deus quando eu estava na gravidez. Então, assim, eu pensei, por mais que eu já tinha ido em igreja, passei minha infância inteira em uma igreja que meu pai me levava, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Sim. Então, assim, quando eu fui levar meu filho, que ele estava na barriga ainda, eu falei, vou levar, porque eu vejo que é diferente o tipo de criação e tudo mais, então eu vou levar ele. E nisso daí eu tive um encontro com Deus. Então, assim, desde então, eu sempre peço para Deus nunca deixar a minha fé morrer, nunca me permitir que isso aconteça. Então, assim, eu sempre coloco muito Deus à frente de tudo. Então, a maioria das vezes que ele fala dessas palavras de sabedoria é porque eu fico orando. Eu sempre oro assim, Deus, me fala o que fazer. Eu sempre busco muito a Deus com relação a isso. Então, assim, as coisas não estão legais. Começo um jejum e falo assim, não vai ser assim, não. Teve até um dia que o Tony chegou, ele estava numa fase, assim, muito irritada. E aí, muito nervoso e tal. Eu estava, assim, descontente com a vida. E eu entrei num jejum, entrei num propósito com Deus e falei, Deus, eu não aceito que o Senhor deixe ninguém ruim, né? Nada de ruim, não sei o que eu posso falar aqui. Pode falar o que você quiser. Eu não deixo que o diabo interfira na minha vida, não deixo que ele entre na minha casa. Sim. E eu comecei a orar e ele estava falando com a minha sogra. Nesse dia ele recebeu uma ligação da minha sogra perguntou assim, eu posso orar por você? Ele falou, não. Eu tava no andar de cima da casa, eu ajoelhei na hora, literalmente caí de joelho, comecei a orar e falei assim, Deus, eu não aceito isso. Então, assim, acho que colocar muito Deus à frente de tudo. Mesmo que a gente não saiba o porquê ou o que está acontecendo, ou mesmo que a gente não tenha uma solução, Deus sempre tem, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, assim, se a gente está junto até hoje, foi totalmente por causa de Deus. Porque buscou, porque correu atrás e falou, na hora que a gente via sem saída, falava assim, agora eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, tudo que eu podia eu fiz, agora é com você. Faz aí. Então, colocar sempre Deus no centro da família, Deus no centro do relacionamento. Porque um relacionamento não é feito de 2, um relacionamento é feito de 3. 3, Aqui exato. a gente é 3 também. O marido e Deus sempre tem que estar junto, porque senão não vai funcionar. Então, acho que é muito isso, assim, tanto com relação aos filhos, é sempre pedir sabedoria a Deus e colocar Deus à frente, falar, o que eu queria fazer é isso aqui, mas o que eu faço? Sim. Então, acho que a palavra-chave de tudo, assim, tanto na família quanto no relacionamento é Deus. Muito bonito. Louco, aí sim. Galera, agora a gente queria que vocês fizessem uma declaração um pro outro, né, pra, assim... sei lá, dizer o que vocês sentem, tá no coração de vocês. Sim. Vamos lá. Fico com vergonha, pode começar. Se for muito intimidador, a gente pula isso. Vou fechar os olhos, tampei os ouvidos. O que eu tenho a falar pra você, amor, é agradecer por tudo, né? Por você não ter desistido de mim. Né, por todo o seu carinho. Eu sei que no dia a dia é difícil, às vezes eu não te demonstro isso, mas eu sei que é, né? Eu quero te agradecer pela parceria, pelo cuidado, né? Quer dizer que eu te amo. É isso aí. Gente, lindo. E aí eu queria também agradecer pela parceria de todos os dias. Eu sei também que pra você não é fácil, principalmente porque só um trabalhando, né? Então eu sei que o peso que isso tem sobre as suas costas, e de você não desistir, sabe, da gente, do nosso casamento, da nossa família e de tudo, apesar de todos os desafios diários, com relação a tudo na sua vida, assim, você não desiste, sempre coloca a gente em primeiro lugar. Então, assim, eu só tenho a agradecer também. Que Deus vai nos lapidando, vai sempre à nossa frente. Deus nunca sei. Corações. Olha, editor, corações, por aí. favor. Gente, que conselho vocês dariam, assim, pra quem tá ouvindo a gente, pra quem
tá na mesma fase que vocês, com crianças, o que vocês teriam a falar para eles que acrescentaria na vida deles? Assim, pode ser uma experiência de vocês ou algum conselho que vocês costumam falar com outros casais, o que tiver aí no coração de vocês. O que eu diria é não desista. Porque as dificuldades vêm, mas as coisas boas também vêm. Então, se um dia tá ruim, o outro vai tá bom. Se um dia tá bom, o ruim também vem. Então, assim, não desista. Não desista. Sempre siga, sempre tenha os ouvidos e a mente atenta a Deus. E não desista. E aproveita o casamento. É isso aí. Legal. Sim, e sempre também para casais que têm filhos, né? Sempre escutem as esposas, o marido, né? E sempre acompanhem os filhos de perto. Porque se você não acompanhar, o mundo vai acompanhar. Então nunca deixem de acompanhar seus filhos. Nossa, isso é muito isso é importantíssimo. Nossa, isso é importantíssimo, gente. Então é isso aí, galera. Cara, que delícia essa conversa, não? Olha, foi muito gente, bom. é sério. Muitas coisas aprendidas. Eu tô com dó do meu filho. Eu já tô com dó dele o dia que eu tiver. Galera, não se esqueça de nos seguir lá no canal do YouTube, né? Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os novos conteúdos que a gente postar por lá. E também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e no Facebook, que é @podecasar.usa. Gente, vocês são atuantes em rede social, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês. Eu sou A bem, gente é bem antissocial. pouco, Então é isso aí, galera. Tá é super compreensível isso. Gente, nosso muito obrigado. Cara, tudo que vocês falaram aqui pra gente, eu sei que é real, eu sei que é de verdade e tem tudo a ver com o nosso podcast. Como eu falei, a gente tá falando de vida real, mano, não é a vida perfeita, mas é a vida que vocês estão tentando fazer que seja perfeita. É a vida ordinária, como a gente fala. E a gente tá no caminho de viver isso ordinariamente. Então, cara... Extraordinariamente. Então, muito obrigada a vocês, Fernanda, Antônio, que quase foi Fernando. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Assim, e a pergunta que não quer calar, né, marido? É isso aí. Pode ou não pode casar? Pode casar. Aí sim, aí.